Jornal Nacional está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Olá, boa noite. Boa noite. Israel anuncia que vai rebaixar as relações diplomáticas com o Brasil. Desde janeiro, Itamaraty ignora a indicação de um novo embaixador israelense. O ministro do STF, Flávio Dino, manda investigar emendas parlamentares que somam quase 700 milhões de reais. 4 milhões de brasileiros ganham direito a levar o empréstimo consignado para bancos com juros menores. Preso em Olinda, um homem que vendia fotos de crianças vítimas de estupro digital. E que ameaçava o influenciador Felca, que motivou debates sobre adultização. A agência responsável por ações de emergência em desastres nos Estados Unidos afirma que o governo Trump está pondo o país em risco. Uma tecnologia brasileira detecta mais cedo 14 tipos de vírus HPV. Carlo Ancelotti convoca a seleção brasileira para os jogos finais das eliminatórias da Copa. E João Fonseca estreia com vitória no Aberto de Tênis dos Estados Unidos. Agora, no Jornal Nacional. Está preso em Olinda o homem suspeito de ameaçar de morte o influenciador Felca, que denunciou a exploração de crianças e adolescentes nas plataformas digitais. Caio Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, foi preso em uma casa na cidade de Olinda, em uma operação junta das polícias de São Paulo e Pernambuco. Ele é suspeito de ameaçar o influenciador Felipe Bressanin Pereira, o Felca, depois que Felca denunciou a exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais. No momento da prisão de Caio, um computador estava aberto numa página restrita da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Estava a plataforma aberta aqui da Segurança Pública aqui do estado de Pernambuco, e a gente viu algumas conversas onde ele fazia a venda desses acessos. O outro homem que estava na casa com Caio, identificado como Paulo Vinícius e que seria o dono do computador, foi preso em flagrante por invasão a sites oficiais. Ele confessou, inclusive, que tinha acesso a todos os sistemas das polícias do Brasil, sistemas do Poder Judiciário, sistemas de mandado de prisão, conseguindo, inclusive, inserir informações de mandado de prisão de qualquer indivíduo, qualquer inimigo, pessoa que fosse inimiga do grupo. No próprio computador, a gente viu registro de pesquisa sobre o influenciador digital Felca, vimos conversas ali no WhatsApp que estavam abertas, falando da atuação policial. Então, de fato, eles sabiam que estavam sendo investigados, eles sabiam que o que eles estavam cometendo é um crime gravíssimo, por isso que foram presos. O Caio foi preso temporariamente e o Vinícius foi preso em situação flagrancial. O mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo traz trechos das ameaças feitas por e-mail ao influenciador Felca. Prepara para morrer, você vai pagar com a sua vida. E você vai morrer, se prepara por sua vida, você corre risco e vai pagar com a sua vida. O despacho também destacou que Caio fez falsas acusações de pedofilia contra Felca. As investigações apontam ainda que Caio postou em grupos de conversa um mandado falso de prisão contra o influenciador. A polícia de São Paulo já monitorava Caio Lucas Rodrigues dos Santos antes mesmo das ameaças ao influenciador Felca. O núcleo que combate crimes virtuais contra crianças e adolescentes investigava as atividades dele na internet desde novembro do ano passado. Segundo a polícia, Caio fazia parte de uma organização criminosa que explorava pornografia infantil e cometia estupros virtuais. As investigações mostram que a quadrilha usava dados dos responsáveis para chantagear e abusar de crianças e adolescentes. A polícia diz que Caio se sentiu ameaçado com o vídeo que viralizou com denúncias de adultização feitas por Felca e acabou se expondo mais nas redes, facilitando a localização dele em Olinda. Segundo o secretário da Segurança Pública paulista, Guilherme Derrite, a expectativa agora é pela transferência de Caio para São Paulo, para continuar as investigações sobre os crimes virtuais que ele praticava. Nós vamos extrair todos os dados dos computadores que estavam abertos, vamos solicitar a quebra de sigilo dos aparelhos celulares que foram apreendidos. E a partir dali, outros conteúdos provavelmente vão ser analisados pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil e provavelmente novas fases de operações,
novos cumprimentos de mandado de busca e até de prisão vão ser desencadeados aí nos próximos dias. Nós não conseguimos contato com as defesas dos dois presos. O Tribunal de Justiça do Ceará começou o 4º julgamento de uma chacina que deixou 11 mortos em Fortaleza em 2015. 7 policiais militares são acusados de omissão. O Ministério Público afirma que eles deveriam ter agido para evitar os crimes. A chacina de Curió ocorreu horas depois do assassinato de um PM. Dos 30 réus, 20 já foram julgados, 6 condenados e 14 absolvidos. O governo de Israel anunciou hoje que vai rebaixar as relações diplomáticas com o Brasil. O Ministério das Relações Exteriores israelense declarou para o jornal The Times of Israel que depois que o Brasil incomumente se absteve de responder ao pedido de aprovação do embaixador Gali Dagan, Israel retirou o pedido e as relações entre os países agora estão sendo conduzidas em um nível diplomático inferior. O governo de Israel pediu a nomeação de Gali Dagan como embaixador no Brasil em janeiro. Ele havia deixado o posto de embaixador na Colômbia no ano passado, por causa de atrito com o presidente Gustavo Petro, crítico dos atos de Israel na faixa de Gaza. O Brasil não vetou o nome de Gali Dagan, mas não respondeu ao pedido de nomeação, o agrimã, que é uma autorização diplomática. E isso, na prática, equivale a uma recusa. A crise diplomática entre Brasil e Israel começou em fevereiro do ano passado. Numa entrevista, o presidente Lula usou a palavra genocídio para se referir ao conflito na faixa de Gaza e comparou a ofensiva de Israel depois do ataque terrorista do Hamas ao Holocausto, quando Hitler matou 6 milhões de judeus. O governo de Benjamin Netanyahu reagiu, submetendo o então embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, a uma reprimenda pública. Logo depois, declarou o presidente Lula persona non grata. Em resposta, o Itamaraty chamou de volta o embaixador brasileiro e ainda não nomeou nenhum substituto. Na última quarta-feira, o assessor-chefe da assessoria especial do presidente da República, Celso Amorim, comentou a decisão do Brasil. Ele chamou o nosso embaixador lá, humilhou o embaixador publicamente, filmando ele falando em hebraico, sem que o nosso embaixador pudesse saber o que ele estava falando. E nós chamamos o embaixador para consulta e não voltamos a colocar lá. Então, na realidade, também não caberia agora aceitar o embaixador de Israel e, ao mesmo tempo, nós não temos o embaixador lá. O governo da França convocou o embaixador dos Estados Unidos em Paris a dar explicações. Charles Kushner publicou ontem uma carta aberta em que acusa o presidente Emmanuel Macron de aumentar o antissemitismo ao reconhecer um Estado palestino e falhar na proteção à população judaica. O embaixador é o pai do genro do presidente Donald Trump. O governo francês classificou a carta como inaceitável e uma interferência externa nos assuntos da França. Um ataque de Israel ao único hospital em funcionamento na faixa de Gaza matou 20 pessoas. 5 eram jornalistas. O trabalho deles era fundamental para que jornais e TVs do mundo inteiro mostrassem o que vem acontecendo no território palestino. Morreram hoje o cinegrafista Hussam Al-Masri, contratado da agência Reuters, Mohamed Salama, da rede Al Jazeera do Catar, e ainda o fotojornalista Moaz Abu Taha, o repórter Ahmed Abu Aziz e Mariam Daga, que trabalhava para a agência Associated Press. Depois do bombardeio que matou os 5 jornalistas e outras 15 pessoas que estavam no hospital Nasser, ainda viria um segundo ataque. Aquele de camiseta vermelha é Hatem Khaled, fotógrafo contratado pela Reuters. Ele estava registrando os estragos do primeiro bombardeio. Khaled sobreviveu. A agência Reuters afirmou que está devastada. A Associated Press se disse em choque. Num comunicado, o primeiro-ministro de Israel lamentou o incidente e disse que as autoridades militares estão investigando o caso. Um porta-voz militar declarou que as forças israelenses não têm civis e jornalistas como alvo e que o Hamas usa o hospital como escudo.
O número de jornalistas mortos na faixa de Gaza, segundo a ONU, já passa de 240. Isso desde os atentados do Hamas há quase 2 anos, que desencadearam o conflito atual. A ONG Repórteres Sem Fronteiras acusou Israel de desrespeitar a resolução do Conselho de Segurança que prevê a proteção aos jornalistas e pediu uma resposta internacional robusta. O secretário-geral da ONU e os governos da Alemanha e da França condenaram o ataque. Na Casa Branca, o presidente americano Donald Trump disse que não está nada feliz e que é preciso acabar com todo esse pesadelo. Depois, Trump disse que acredita num fim para o conflito nas próximas 2 ou 3 semanas, sem dar detalhes. O governo da Venezuela decidiu deslocar 15 mil soldados para combater o tráfico de drogas na fronteira com a Colômbia. É uma reação aos Estados Unidos, que mandaram navios militares para as imediações do território venezuelano sob o pretexto de combater o narcotráfico. 3 já chegaram e mais 3 partiram ontem da costa americana com um atraso motivado por um furacão. Esse esquadrão é anfíbio, pode combater em terra e no mar. E daqui a pouco, a tecnologia brasileira que tornou mais eficiente o exame de detectação do HPV. Servidores públicos alertam para a exposição dos Estados Unidos a maiores riscos de desastres climáticos por causa do governo Trump. O SUS começou a oferecer um exame de detecção do vírus HPV que usa uma tecnologia mais eficiente e brasileira. Já são quase 20 dias de um tratamento intenso, longe de casa e da família. Joelita se agarra a todas as possibilidades para conseguir a cura de um câncer de colo de útero, que descobriu há pouco menos de um ano. Não vou mentir, eu fiquei muito espantada. Logo pensei que eu ia morrer da mesma forma que minha mãe morreu, porque minha mãe morreu de câncer do colo do útero. Só que o médico me deu uma chance de esperança, porque eu descobri no início. Dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, estimam 17 mil novos casos da doença por ano no Brasil. 20 mulheres morrem por dia. Um dos desafios para reduzir os casos de câncer de colo de útero passa pela identificação da presença do papilomavírus humano, conhecido como HPV. Mas agora uma nova tecnologia de rastreamento começou a ser implementada no sistema público de saúde para diagnósticos mais rápidos e precisos. É o teste de biologia molecular por DNA. Esse kit aqui, que vai ajudar a detectar 14 tipos do vírus HPV. A tecnologia foi produzida pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná, ligado à Fundação Oswaldo Cruz. O teste molecular será a primeira etapa para diagnosticar a presença do vírus que causa o câncer. Os casos positivos vão exigir o já conhecido Papa Nicolau, exame que vai identificar possíveis lesões. Mulheres que tiverem o teste molecular negativo só precisam refazer este procedimento depois de 5 anos. O novo método usa a mesma tecnologia aplicada durante a pandemia nos exames tipo PCR. Nesta fase inicial de implementação, o kit está disponível no SUS em 14 cidades brasileiras, de 11 estados e na capital federal. A meta do Ministério da Saúde é oferecer cobertura total no país até o fim do ano que vem. Até lá, nos locais sem a nova testagem, o Papa Nicolau continuará sendo o principal exame para detectar o vírus. Na Bahia, 3 unidades de saúde de Camaçari começaram a aplicar o teste com a nova tecnologia. Ele vai captar a presença do vírus de maneira mais sensível que a metodologia anterior que era utilizada. E aí você vai verificar se aquele subtipo que foi detectado é aquele que mais tem chance de vir a causar, né, o câncer de colo de útero. Ingrid sempre faz os exames de rotina. Desta vez, teve a sorte de ir à unidade que já estava realizando o novo modo de testagem. Foi super tranquilo. O exame, a coleta foi igual, não mudou nada. É bem mais tranquilo saber que eu vou estar protegida, né, durante esses 5 anos, se não tiver nenhuma presença ali do vírus. Mais de 500 pessoas conseguiram voltar para casa hoje, na cidade gaúcha mais atingida pelo temporal do fim de semana.
Um dia de limpeza com tempo firme em São Lourenço do Sul. Em São Gabriel, o nível do rio Vacacaí recuou, mas permanece acima da cota de inundação. Outras 45 cidades sofreram danos. A previsão é de menos chuva e mais frio para os gaúchos. A Eliana Marques tem os detalhes. Boa noite, Eliana. Boa noite, Bonner, Renata, e boa noite para você. Amanhã o tempo fica firme em quase todo o Rio Grande do Sul. Tem previsão de chuva na divisa com Santa Catarina. Na metade leste desse estado e também do Paraná estão previstas as pancadas mais fortes, com ventos, raios e granizo. Curitiba e Florianópolis estão na área de temporal, com mínimas de 10 e 12 graus e máximas de 14 e 15 graus. Em Joinville, no norte catarinense, e em Guarapuava, no centro-sul paranaense, também são esperadas chuva forte e temperaturas baixas. Esfria mais na fronteira com o Uruguai e da região central do Rio Grande do Sul ao noroeste do estado. Nessas áreas, tem risco de geada. O ar frio vem com esse sistema de alta pressão atmosférica, o mesmo que impede o escoamento das instabilidades de um cavado meteorológico. Enquanto o cavado fabrica as nuvens carregadas, a alta pressão represa essas instabilidades sobre o leste de São Paulo. Por isso, a Defesa Civil Paulista emitiu boletim de chuva forte com raios, rajadas de vento e granizo. No litoral, no sul do estado, nas regiões de Sorocaba e Campinas, na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba e na região metropolitana de São Paulo. Na capital paulista, também tem possibilidade de pancadas fortes e esquenta menos do que hoje, quando fez 30 graus. Amanhã, máxima de 25 e mínima de 15. A mesma temperatura de Belo Horizonte. Manhã fria também em Cuiabá, com 14 graus, em Campo Grande, com 13 e em Porto Alegre, com 8. À tarde, 18 graus na capital gaúcha. Em Campo Grande, 25, em Cuiabá, 28. No Rio de Janeiro, 29, em BH, 30. No Recife, em Goiânia, 31 e 32. Em São Luís, Belém e Manaus, 33 graus. Esquenta mais em Porto Velho, Teresina e Palmas, onde fica bem seco. A umidade cai bastante também no Distrito Federal, no oeste de Minas e no norte de São Paulo. O sol brilha nas áreas amarelas do mapa, e onde está verde tem possibilidade de chuva, com pancadas fortes isoladas em Boa Vista e Manaus, em Macapá e Belém e em Maceió e Aracaju. E até o fim desse mês, no próximo domingo, a chuva ainda tende a se concentrar no leste nordestino, em Roraima e no Amazonas. Bonner e Renata. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Pesquisadores do projeto de monitoramento de praias soltaram 18 pinguins de Magalhães em Pontal do Paraná. Os animais encalharam durante a migração da Patagônia até o litoral brasileiro e passaram 2 meses em reabilitação. Muitos adoecem por ingerir lixo. Desde o início da temporada, o projeto encontrou mais de 600 pinguins no litoral paranaense. Só 47 estavam vivos. Nesta semana, a tragédia do furacão Katrina, nos Estados Unidos, está completando 20 anos. A data motivou quase 200 servidores públicos a alertarem que o presidente Donald Trump está deixando o país em risco e despreparado para um desastre dessa dimensão. O fenômeno extremo devastou Nova Orleans, na Louisiana. 1.833 pessoas morreram. Milhões ficaram desabrigadas. Os danos superaram os 160 bilhões de dólares. Um desastre natural que expôs também as falhas humanas. O furacão Katrina varreu o Golfo do México e com ele a reputação da FEMA, a Agência de Gestão de Emergências dos Estados Unidos, muito criticada pela resposta lenta e desorganizada. Um ano depois, o governo e o Congresso aprovaram uma reforma do órgão. A medida fortaleceu a agência e deu mais autonomia. Avanços, segundo os funcionários da FEMA, agora ameaçados pelo segundo mandato de Donald Trump. Uma carta enviada ao Congresso lista 6 pontos que colocam o desempenho da agência em risco. Entre eles, o congelamento e corte de recursos, assim como as demissões de servidores. O documento critica a falta de autonomia. Explica, por exemplo, que agora é a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, indicada por Trump, que aprova todos os contratos acima de $100 mil. Segundo os funcionários,
Isso diminui a capacidade da FEMA de agir rapidamente. O texto aponta ainda que os nomes indicados para o comando da agência não têm qualificação ou autoridade legal para os cargos, porque não foram aprovados pelo Senado. A carta também critica o fim de programas de redução de risco, que permitem às autoridades federais coordenar o trabalho com os governos locais. E se opõe à pressão que servidores sofreram para remover informações sobre mudanças climáticas de documentos públicos. Só neste ano, 1/3 dos funcionários deixou a FEMA. Em junho, Donald Trump chegou a dizer que eliminaria a agência. Depois das inundações no Texas, que mataram mais de 130 pessoas, integrantes do governo mudaram o tom e passaram a falar em reformas. Agora, os servidores querem proteção contra demissões politicamente motivadas. Para o professor John Pennington, da Universidade do Alasca, a FEMA precisa de mais autonomia, como pedem os funcionários, sem ter que responder à Secretaria de Segurança Interna. Mas ele acredita que seria importante descentralizar a agência, com mais servidores espalhados pelos Estados Unidos. Em 2012, o furacão Sandy atingiu a costa leste dos Estados Unidos e deixou mais de 40 mortos só aqui em Nova York. Essa área, no sul da ilha de Manhattan, ficou inundada. Foi uma tragédia, mas a FEMA estava mais preparada, com recursos bilionários. E isso evitou não só que houvesse ainda mais mortes, como também acelerou o processo de recuperação das áreas destruídas. O professor avalia que a resposta foi muito mais eficiente e afirma: a agência de emergência não pode impedir desastres naturais, mas tem um papel importante para minimizar o impacto deles e ajudar na reconstrução. A seguir, Carlo Ancelotti convoca a seleção. Entra em vigor o direito de migrar o empréstimo consignado para o banco que cobrar juros menores. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, mandou a Polícia Federal investigar o destino de quase 700 milhões de reais em emendas parlamentares individuais. Quase 1.000 planos de trabalho não foram cadastrados corretamente no sistema oficial. O Tribunal de Contas da União tem 10 dias úteis para identificar as emendas por estado e encaminhar os dados para a Polícia Federal. Segundo o Ministério do Planejamento, os valores previstos nessas emendas ainda não foram pagos. A Advocacia Geral da União pediu que a Polícia Federal investigue a divulgação de conteúdo falso sobre o sistema financeiro nacional. No pedido, a AGU afirma que as fake news tinham como interesse gerar caos financeiro no Brasil. E cita uma série de publicações em redes sociais que estimulam correntistas a retirar dinheiro das contas. Segundo a AGU, o Banco do Brasil identificou alguns dos perfis responsáveis por propagar o conteúdo falso. Entre eles, os dos deputados federais do PL, Gustavo Gayer e Eduardo Bolsonaro. 4.200.000 trabalhadores com carteira assinada conquistaram o direito de migrar o empréstimo consignado para o banco que cobrar juros menores. Quando contratou o empréstimo, o Guilherme só pensou no alívio imediato que o dinheiro traria para o orçamento apertado. Vai criando ali uma expectativa no dinheiro e acaba não vendo ali a taxa de juros, a quantidade de valor que a gente vai pagar no final do mês, e a gente para fazer as contas depois, a gente se arrepende totalmente, algo que dava para poder contornar a situação ali. O governo lançou o programa em março, com adesão de bancos. O plano permite que trabalhadores substituam dívidas caras, como empréstimos pessoais sem garantia, rotativo do cartão e o cheque especial, por empréstimos consignados, que têm juros mais baixos. Com o desconto direto na folha, o risco de inadimplência do consignado também é menor para os bancos. Nas contas do governo, a nova modalidade já emprestou 30,3 bilhões de reais a mais de 4 milhões de trabalhadores com juros médios de 3,58% ao mês.
A partir de agora, é possível fazer a portabilidade do empréstimo consignado entre 122 instituições habilitadas. Isso vale só para os contratos feitos desde 21 de março pela plataforma do governo. Com a portabilidade, que é a possibilidade de, por iniciativa do trabalhador ou das próprias instituições financeiras, este contrato ser migrado em condições mais vantajosas para uma outra instituição financeira. Então, o trabalhador tem um contrato com o banco A e ele pode portar esse contrato para o banco B, né, em condições mais vantajosas. Isso nós acreditamos que deverá contribuir para a redução das taxas de juros hoje contratadas no âmbito da plataforma. Ou seja, vai aumentar a concorrência entre as instituições financeiras em benefício do trabalhador, que é o que todos nós esperamos. Em até 60 dias, o governo prevê que todo o processo será digital. No aplicativo da carteira de trabalho, o interessado vai autorizar o compartilhamento de dados, receber em até 24 horas as ofertas dos bancos, escolher a melhor proposta e fazer a portabilidade já na plataforma. O novo banco quita a dívida anterior e assume o crédito. Importante lembrar que só até 35% da renda podem ser comprometidos. A economista Regiane Vieira Vogler diz que essa é uma mudança importante no mercado de crédito. Como funcionava antes para esses contratos? O trabalhador não tinha autonomia de escolha entre as instituições. Era o empregador que fazia uma parceria com o banco e ele poderia tomar empréstimos consignados somente naquele banco onde ocorria a folha de pagamento. Hoje, com essa migração para a plataforma do crédito do trabalhador, o trabalhador tem a opção de olhar todas as instituições participantes do crédito consignado e escolher aquela que oferece mais vantagens econômicas para ele. Em até 60 dias, será possível fazer a portabilidade também de contratos antigos. É uma luz no fim do túnel que o trabalhador CLT tem de ter uma maior flexibilidade ali para apoiar os empréstimos e ter uma taxa de juros bem menor. O técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira para os últimos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Tem sido uma imersão total na história do futebol brasileiro. E aulas de português, que se provam a cada dia mais eficazes. Muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado por estar aqui. Carlo Ancelotti chegou há 3 meses. Já tinha feito uma convocação. Comandou a seleção em 2 partidas. Viajou pelo país e assistiu a vários jogos de diferentes equipes. Ainda assim, chamou apenas 4 jogadores que atuam em clubes do Brasil, ao contrário dos 7 da primeira lista. O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, o lateral esquerdo Alexandro, do Flamengo, e do Cruzeiro, o zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Caio Jorge, artilheiro brasileirão. Ele, por lo que está fazendo neste momento, merece estar com a equipe nacional. Além da dupla do Cruzeiro, outros 7 nomes entraram pela primeira vez no radar do treinador. Os laterais Caio Henrique e Douglas Santos, o zagueiro Gabriel Magalhães, Joelinton e Lucas Paquetá, que voltam ao meio-campo, e os atacantes Luiz Henrique e João Pedro. A ideia que tenho é conhecer novos jogadores que eu não conheço bem. Mas há aqueles que já são de confiança e se repetem. Os goleiros Alisson e Bento, os laterais Wesley e Wanderson, os zagueiros Alexandro e Marquinhos, Andrei Santos, Bruno Guimarães e Casemiro no meio, Estevão, Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha e Richarlison no ataque. Vini Júnior, suspenso da partida contra o Chile, ficou fora. Nessa segunda convocação, Ancelotti mostrou que já formou uma base, mas segue aberto a novas observações, deixando claro que estabeleceu um critério inegociável para quem quiser estar nas próximas listas. Um jogador que joga no equipe nacional tem que estar 100% da sua condição física. Hoje não é o caso de Neymar, que vinha jogando pelo Santos, mas sentiu dores musculares que o tiraram da rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 vai completar 2 anos fora da seleção. O Brasil enfrenta o Chile no Maracanã dia 4 de setembro e a Bolívia fora de casa no dia 9.
partidas que encerram a participação nas eliminatórias. A seleção já está classificada para a Copa do ano que vem. E o tenista brasileiro João Fonseca estreou com vitória num dos torneios mais importantes do mundo. No jogo, o João teve a torcida brasileira ao lado. Barulho na arquibancada. Controle, concentração e conversa com ele mesmo na quadra. O começo da partida foi difícil para o João e o sérvio ficou perto de vencer o primeiro set. Ele venceu o primeiro set e o segundo no tie-break. O nervosismo virou vibração. No terceiro set, o João pediu atendimento médico e minutos depois correu para uma lixeira na lateral da quadra para vomitar. Foi mais um pouco de tensão, enfim, não sei dizer muito bem, mas foi um sentimento ruim ali e logo depois que eu vomitei eu me senti bem melhor. Apesar de eu não ter jogado meu melhor tênis, eu consegui ter uma postura boa, ser positivo, ir bem com meus saques e primeiras bolas na entrada dos pontos, então muito feliz com o jogo de hoje. Os 4 maiores torneios do tênis mundial são chamados de Grand Slam. O Aberto dos Estados Unidos, aqui em Nova York, é o 4º e último da temporada. Neste primeiro ano, como tenista profissional, João Fonseca venceu todos os jogos de estreia em Grand Slams por 3-0. Enquanto o mundo admira o crescimento de um novo tenista brasileiro, o Brasil já faz questão de se orgulhar. Que orgulho, João! Que orgulho, João! O Sport TV 3 transmite o Aberto de Tênis dos Estados Unidos. Amanhã é a estreia da brasileira Bia Haddad Maia. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento